Bom dia para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Inara, sou esposa do Marlon. E é um privilégio muito grande estar aqui hoje, passando para vocês um tema que, na verdade, é um campo minado. Ele acabou ficando para a última hora, né? Eu gostaria de poder ter tempo para explanar mais sobre esse assunto, mas eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração e me ensinado através de lutas pessoais mesmo. Eu não estou aqui para falar de algo que eu já venci, já estou num patamar acima dos outros, mas muito pelo contrário, de algo que Deus trouxe para repreender a mim muitas vezes, e eu gostaria de compartilhar, porque eu tenho certeza que pode ajudar vocês também. O tema da modéstia, muitas vezes a gente já associa só com vestuário, com regras, diretrizes, o que eu devo usar, o que eu não devo, e a gente acha muitas vezes que esse é um tema voltado só para as mulheres. Então, homens, não saiam, realmente, vocês também têm muito o que aprender, e o meu intuito aqui hoje não é falar de regras nem diretrizes, porque eu acredito que isso seria para um momento posterior. A questão da modéstia, ela começa primeiramente no coração. E esse é um ponto que fala-se muito pouco. Eu até estava pesquisando no YouTube esses dias alguns vídeos, né, sobre o tema, e eu fiquei chocada porque a maioria dos vídeos ali eram de irmãos da Igreja Católica falando sobre modéstia de uma forma que eu nunca tinha visto sendo pregado na Igreja Adventista, falando do cerne da questão. E eu pensei, a gente precisa falar mais sobre isso. Então, eu queria pedir, primeiramente, a Deus, né, para que Ele me use, porque realmente é um tema que precisa de muita sabedoria para ser passado, e peço que vocês podem ficar como preferirem, eu vou me ajoelhar para pedir a ajuda de Deus. Amado Pai, eu não sou digna de estar aqui, mas o Senhor chamou para que pudesse passar aquilo que o Senhor tem me ensinado tantas vezes nas minhas lutas diárias. Eu gostaria de pedir que o Seu Santo Espírito, Pai, esteja aqui, que o Senhor toque os nossos corações, tire o cansaço, tire a preguiça, nos dê uma mente pronta para ouvir, pronta para saber e aceitar a Tua vontade, e que o Senhor possa me dar graça, habilidade para falar e sabedoria, Pai, para passar a mensagem que é do Senhor para os Teus filhos. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, por que o coração da modéstia? Eu já falei um pouquinho para vocês, né? Dei uma breve introdução, mas não tem como a gente começar a trabalhar no exterior, primeiramente, porque, como a Bíblia diz, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. A gente pode passar aqui para vocês, teria assim mais uma palestra toda cheia de pontinhos sobre o vestuário, comportamento, tudo que envolve o tema. Mas eu posso trabalhar isso com vocês e a gente sair daqui e não mudar nada, se a gente não for no cerne do problema. Como Jesus disse, pois a boca fala do que está cheio o coração. Da mesma forma, nosso comportamento, nosso linguajar, a forma como a gente se veste, tudo o que a gente vai externar é fruto daquilo que está aqui dentro. E a mudança que Deus quer operar em nós, ela precisa começar na mente e no nosso coração. A verdade é que a gente não sabe a real definição de modéstia. Eu sempre associei, como eu disse para vocês, só com a questão do vestuário, mas vai muito além disso. Olha o que o dicionário traz para nós. Modéstia é aquilo que não possui nem demonstra vaidade em relação a si mesmo, às suas próprias conquistas e realizações. Despretensão. Não deseja atrair atenção imprópria para si. Vocês percebem o quanto que o real conceito de modéstia ele está muito interligado com o orgulho, o egoísmo, o desejo de exaltação própria,
Então, muitas vezes, a gente foca só em questões que são menores, né, em comparação com os problemas do nosso coração, de um coração vaidoso. A Bíblia fala que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Eu não sei se vocês param para pensar, mas às vezes a gente tem mania de, sem perceber, querer falar, né, das vantagens daquilo que a gente fez de bom, querer mostrar para as pessoas os nossos currículos, as nossas qualidades, aonde a gente já conseguiu avançar nos vários setores diversos da vida. E, às vezes, a gente pode estar ali num vestuário mais decente e, ainda assim, com um coração imodesto. E a gente vai ver agora quem que foi o primeiro ser imodesto desse mundo. A gente precisa realmente avaliar o início de todas as coisas, para saber a raiz, né, onde que começou. E que isso não é só algo que um ser humano pensou ou falou por opinião própria, né? Quem pode ler para mim Ezequiel 28, do verso 12 ao 17? Tá bom, obrigada. Ellen White, comentando sobre esse texto, ela diz que pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com a sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o serviço e deslealdade deles. Vocês percebem que não foi algo de repente, né? Foi pouco a pouco que Lúcifer começou a nutrir esse desejo de querer ser maior, de querer aparecer mais, de ocupar o lugar de Cristo. E quantas vezes nós não buscamos também, seja na nossa aparência, seja no nosso comportamento, fazer com que o alvo supremo das afeições de outras pessoas sejam a nós, as nossas realizações, as nossas aptidões, sejam elas físicas ou intelectuais. E eu fico pensando, nossa, mas eu não sabia que esse defeito de caráter de exaltação própria ele era algo tão maligno, né? Algo que às vezes a gente não para pensar na subjetividade que tem essa questão, quanto ela é profunda. E Ellen White diz que foi mediante o desejo de exaltação própria que o pecado entrou no mundo, e nossos primeiros pais perderam o domínio sobre a bela terra, o seu reino. Gente, tudo isso que a gente vê de desgraça acontecendo nesse mundo hoje, todo o sofrimento que a gente passa, todos os frutos do pecado, eles começaram com o desejo de exaltação própria no coração de Lúcifer. Então, esse não é um pecado um defeito de caráter de magnitude pequena, né, aos olhos de Deus. É algo que, no momento em que a gente percebe que isso existe no nosso coração, nós precisamos buscar a justiça de Cristo para trabalhar isso em nós. Porque, senão, o nosso resultado pode ser como foi o de Lúcifer, no final das contas. Ou como da próxima pessoa que ele conseguiu enganar com as suas tentações, que foi Eva. Percebendo que estava só, ela sentiu uma apreensão de perigo. Aqui conta quando ela estava ali no jardim, né, o anjo já tinha vindo dar para ela instruções para que ela não ficasse sozinha, né, não deixasse a companhia do seu marido. E, continuando aqui, ele diz que ela estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou os seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e forças suficientes para discernir o mal
e resistir-lhe. Percebem que aqui já começa a autoconfiança, né, entrando no coração de Eva. Esquecida do aviso do anjo, logo se achou a contemplar, com um misto de curiosidade e admiração, a árvore proibida. O fruto era muito belo, e ela perguntava a si mesma por que seria que Deus os privara do mesmo? Era então a oportunidade do tentador. Como se fosse capaz de distinguir as cogitações de seu espírito, a ela assim se dirigiu. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva ficou surpresa e admirada quando assim pareceu ouvir o eco de seus pensamentos. Mas a serpente continuou, com voz melodiosa, com sutis louvores à superior beleza de Eva, e suas palavras não lhe eram desagradáveis. Em vez de fugir do local, deteve-se, maravilhada, a ouvir uma serpente a falar. Quem não gosta, né, gente? Por natureza, Ellen White fala, nós somos egocêntricos. Nós precisamos reconhecer essa debilidade no caráter da maioria de nós. E Eva gostou. Ela gostou dos sutis louvores à beleza dela. E, ao invés dela fugir desse cenário, ela quis continuar lá. Ela ficou maravilhada com aquilo. Ali começou o pecado no coração de Eva. Aqui a gente tem outro personagem que foi um grande homem de Deus no início da sua história, um grande rei. E eu nunca tinha parado para pensar que o defeito de caráter de Saul nasceu nessa mesma raiz. Um grande defeito no caráter de Saul era seu amor à aprovação. Percebam que todos esses pontos que a gente está falando aqui, eles são interligados, né? O orgulho, a exaltação própria, amor à aprovação. Esta característica tiveram uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvor e exaltação própria. Sua norma para o que era reto e aquilo que não era consistia no baixo padrão do aplauso popular. A pessoa que vive para agradar aos homens e não procura primeiramente a aprovação de Deus não está livre de perigo. Era a aspiração de Saul ser o primeiro na estima dos homens. E quando foi entoado esse cântico de louvor, uma firme convicção entrou no espírito do rei de que Davi ganharia o coração do povo e reinaria em seu lugar. Saul abriu o coração ao espírito de inveja, de que sua alma estava envenenada. Apesar das lições que havia recebido do profeta Samuel, dando-lhe a instrução de que Deus cumpriria o que quer que ele desejasse e que ninguém o poderia impedir, o rei demonstrou que não tinha verdadeiro conhecimento dos planos de Deus. O rei de Israel estava opondo sua vontade à do ser infinito. Saul não tinha aprendido, enquanto governava o reino de Israel, que devia governar seu próprio espírito. Permitiu que os ímpetos lhe dirigissem o discernimento, até mergulhar-se no furor da paixão. Tinha ataques de raiva, ocasiões em que se dispunha a tirar a vida de qualquer que ousasse opor-se à sua vontade. Deste frenesi passava um estado de desalento e desprezo de si mesmo, e o remorso se apoderava de seu coração. Vocês conseguem perceber a escada que Saul foi descendo? Como que uma coisa foi levando a outra. E muitas vezes, nos detalhes da vida, a gente se pega manifestando algum defeito de caráter. Opa, esse sentimento é estranho a mim, eu estou sentindo um desejo de louvor estranho, desejo que as pessoas me elogiem, que me lisonjeiem, ou estou sentindo inveja, eu nunca tive isso no meu coração, por que está aparecendo isso agora em mim? Ou uma depressão, uma angústia, uma tristeza, um desânimo que a gente não sabe de onde vem. Às vezes a causa está lá no início. Amor à aprovação. Vejam a escadinha que vai levando. Desejo de louvor, exaltação própria, espírito de inveja, ataques de raiva, estado de desânimo, até que o fim, desprezo de si mesmo. Pessoal,
modéstia é muito além do vestuário. Eu faço questão de enfatizar isso, porque hoje na nossa igreja existem 2 grupos. Existe o grupo que tem tendências mais liberais e feministas, onde você não pode tocar no assunto que roupa devo ou não devo vestir, e do outro lado existe aquele grupo da justiça própria, que está com seu traje perfeitamente adequado à palavra de Deus, mas que o seu coração se sente e se julga muito melhor e superior aos que não estão. E que também, muitas vezes, se mascara com o que a gente chama de falsa modéstia. E, como nós vimos o que aconteceu com Saul, muitas vezes esse egotismo, que é diferente de egoísmo, até eu comparando a raiz das 2 palavras, egotismo ele é até pior do que o egoísmo, porque o egotismo, ele definitivamente, ele só pensa em si, ele nem lembra que existe o outro. Em Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White fala que muitos são enfermos física, mental e moralmente porque têm a atenção volvida quase exclusivamente para si mesmos. E a gente vê isso manifestado hoje em dia muito nas redes sociais, né? Eu não sei vocês, mas às vezes é até difícil. Eu fiz um detox aí de uns bons meses sem entrar nas mídias, porque eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem. A gente entra ali e tudo que você vê são fotos de rostos perfeitos, corpos perfeitos, vidas perfeitas, tudo uma maravilha. É uma super exaltação de si, o tempo todo mostrando o próprio rosto, mostrando o que eu faço de bom, o quanto eu sou bom. E daqui a pouco a gente tem um monte de pessoas deprimidas, insatisfeitas com a sua própria vida, ingratas com aquilo que Deus dá e cheias de inveja no coração, de rancor e vários outros problemas, né? Olha o que ela diz aqui nesse texto. Os jovens têm o coração cheio de amor a si mesmos, e isso se manifesta em seu desejo de ver o próprio rosto reproduzido pelo artista. E não ficam satisfeitos com ser uma vez fotografados, mas pousam repetidamente para retratar-se, esperando que o último retrato exceda todos os esforços anteriores, aparecendo, na verdade, mais bonito que o original. Gente, não estou aqui condenando a fotografia, não é esse o intuito aqui de Deus com esse texto. Até a gente tem o nosso amigo fotógrafo ali no fundo. Mas a questão é, percebam, o desejo, o amor a si, de ficar contemplando o seu próprio rosto, de ficar se admirando exageradamente daquela maneira que venha a se tornar até um ídolo, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas essa cultura de selfies hoje em dia, eu fico assustada. Eu falo para vocês que eu conheci pessoas que, quando estavam assim comigo num determinado momento da vida, eram pessoas tão humildes, simples, com um caráter tão belo, e, de repente, começaram a se super exaltar, e você vê foto de poses e mais poses, e uma atrás da outra. Você percebe que descaracteriza a pessoa, descaracteriza a imagem de Cristo na pessoa. Existe ali um desejo enrustido de querer mostrar-se a si, né? Então, espero que vocês estejam percebendo aonde nós queremos chegar, né, com tudo isso. Por toda parte se manifesta o orgulho e a vaidade, mas os que são inclinados a olhar o espelho, a fim de admirar a si mesmos, pouca inclinação terão para olhar a lei de Deus, o grande espelho moral. Essa idolatria do vestuário destrói tudo que é humilde, manso e amável no caráter. Consome as preciosas horas que deveriam ser usadas na meditação, para exame do coração, para estudo, com oração da palavra de Deus. Nenhum cristão se pode conformar com as modas desmoralizadoras do mundo sem pôr em perigo a salvação da própria alma. Então, como que a gente vai falar, né, que mas o meu vestuário não tem nada a ver com a minha salvação, não tem nada a ver a forma como eu me visto?
ou eu ficar me olhando, me admirando, como eu sou bela, como eu tenho essa, aquela característica boa, isso não vai me afastar de Deus, isso não é um sinal de que eu esteja longe de Deus. Será? Nestes últimos dias, as modas são vergonhosas e indecentes. Acham-se registradas na profecia e foram primeiramente introduzidas por uma classe sobre a qual Satanás tem inteiro controle. Não é o ponto aqui, mas a gente sabe, seria tema para outra palestra, talvez até a Maiara, minha concunhada, já tenha falado sobre isso, mas muito da moda que se tem hoje teve o seu início com o movimento feminista. Muitos dos trajes que nós usamos hoje, como mulheres, vieram desse movimento. E isso nada tem que ver com Deus. Na verdade, o que Deus tem para nós, na Bíblia, é bem diferente. É claro que Ellen White fala que, quando a moda do mundo ela se adequa com os princípios de Deus, nós podemos sim usar. Porque modéstia não significa você ser desleixada, você ficar mal arrumada, com mau gosto, desasseada. Muitas vezes ela até fala que as mulheres não deveriam se vestir como espantalhos, ela usa essa palavra, né? Então, Deus ele ama o belo, ele ama aquilo que é asseado, bonito, de bom gosto, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a linha que ultrapassa disso para a vaidade, para o orgulho, para a exaltação. E qual que é o conselho bíblico para nós? Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E não é só no vestuário, minha gente, né? É no vestuário e no comportamento o conselho bíblico. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Gente, eu não estou dizendo aqui que vocês precisam, todas as mulheres serem, sabe, pessoas fechadas, sérias. Não é esse o plano de Deus. Pelo contrário, a Ellen White fala que a mulher deve ser alegre, feliz. Eu fico imaginando as minhas amigas sanguíneas, mas como que eu vou ser quietinha, tal? Para você é fácil, o meu temperamento. Mas Deus não quer mudar essa personalidade, essas características que Ele deu para os seus filhos, cada um com o seu jeitinho peculiar. Mas existe uma diferença sutil que a gente consegue perceber, sabe? A gente pode preservar as características do nosso temperamento, da nossa personalidade, mas submetido ali, né, ao Espírito de Cristo, à modéstia, à moderação em tudo aquilo que a gente faz. Referindo-se a esse texto, Ellen White fala: a lição se aplica aos crentes em todas as eras. Pelos seus frutos os conhecereis. O adorno interior de um espírito manso e quieto é inestimável. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O sacrifício e a negação do eu assinalarão a vida do cristão. E a evidência de que o gosto está mudado será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os redimidos do Senhor. Gente, eu não sei se vocês param para fazer esse tipo de reflexão. Toda vez que a gente vai se vestir, a forma como a gente vai se comportar, eu tenho ali a oportunidade de pensar no outro, de pensar no meu irmão, se aquilo que eu vou estar fazendo, a forma como eu vou estar me portando, aquilo vai estar levando aquela pessoa para mais perto de Deus, os pensamentos dela estarão sendo elevados para as coisas celestiais, ou eu estou querendo, assim como Lúcifer, trazer a atenção daquelas pessoas para mim, para as minhas características, para aquilo que eu faço de bom. Então, se o meu desejo do meu coração é que Cristo seja sempre o maior,
que eu exale o bom perfume de Cristo na minha vida, cada vez que eu for me olhar no espelho, que eu for abrir o meu guarda-roupa, que eu for pintar a minha unha, arrumar o meu rosto, o meu cabelo, seja lá o que for, eu vou pensar, a quem eu estou querendo impressionar? Quem eu quero que as pessoas vejam em mim? Cristo ou a Inara? As características da Inara. É importante a gente refletir nesses pontos. E como ela diz ali embaixo, eu falei antes para vocês, né, que é justo amar o belo e desejá-lo, mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. E, francamente, gente, a modéstia, a verdadeira modéstia, não aquela modéstia com mau gosto, desleixo, que eu falei para vocês, que às vezes até desanima a gente de querer dar alguns passos aí, mas a verdadeira modéstia, ela torna a mulher objeto de respeito, de admiração, torna-se muito mais atraente do que uma beleza sensual que leva os outros a pecarem, tanto em mente quanto em ação. Então, na verdade, aos olhos de Deus e dos homens, você, homem, você, mulher, se torna mais bonito ainda quando o seu objetivo é que Cristo seja mais belo através de você. E por que a gente fala tanto das mulheres? Orgulho e extravagância no trajar são um pecado a que as mulheres se inclinam de modo especial. Daí a recomendação do apóstolo ser diretamente dirigida. A gente nem precisaria falar nisso, né, gente? Porque nós mulheres sabemos, desde criança a gente é criada cheia de adorninhos, cheia de ouvindo quanto a gente é bonita, quanto a gente é isso, a gente é aquilo. E nem sempre é assim com os homens, é natural do coração feminino. Mas isso não quer dizer que os homens estão isentos desse problema, dessa virtude que Deus espera que a gente tenha. E agora, né, eu quero trabalhar com vocês o objetivo de Deus com a modéstia. A gente vai lá para o início de todas as coisas, na criação, o 6º dia, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem, e era seu intento que, quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Gente, vocês acham que o propósito de Deus mudou? O propósito de Deus continua o mesmo, que o homem, quanto mais ele viva, mais completamente ele revele a imagem do Criador em si. Esse continua sendo o propósito de Deus para a gente. E o que é a glória de Deus? Talvez muitos de vocês já saibam, mas só para reiterar, é algo que eu acho muito lindo toda vez que eu leio esse texto. Me impressiona, né, aquela história de Moisés, em que diz assim, a palavra de Deus, ela revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Ele é longânimo e grande em benignidade, porque tem prazer na benignidade. A glória de Deus é o seu caráter. Não considere como um sacrifício as coisas que Deus pede para a gente. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é o nosso privilégio honrar o nosso Criador. Coisa maravilhosa é alguém conhecer, conversar com você e ver Cristo em você. Eu almejo muito isso na minha vida.
Eu sei que eu ainda tenho muitos passos a alcançar, e eu fico muito triste toda vez que eu magoo o meu Criador com o meu comportamento. Mas eu sei que Ele tem misericórdia, que Ele é longânimo, que Ele é benigno e que Ele ainda vai, né, pela graça dEle, me ajudar a conseguir honrá-lo em todas as minhas atitudes. E eu espero que assim o seja com cada um de nós. Quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais elevado será o nosso ideal de caráter e mais veemente o nosso anseio de lhe refletir a imagem. Então, se o nosso coração ele está totalmente imbuído desse amor por Cristo, por querer realmente que as pessoas conheçam a Ele, o nosso maior desejo vai ser que essa imagem seja refletida na nossa vida. Esse é o objetivo da modéstia, refletir a imagem de Deus em nós. Vamos ler agora, já indo para o final, uma história que eu acho muito linda. Eu nunca tinha me atentado a esse detalhe no Evangelho de Lucas, capítulo 8, 27 ao 35, que mostra o que a verdadeira conversão ela faz, né, na vida de uma pessoa. Eu vou ler. Lucas 8, 27 ao 35. Fala sobre a cura do endemoniado Geraseno. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. Prestem atenção nesse detalhe agora final. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Antes da conversão desse homem, quando ele estava possesso pelo espírito imundo, ele andava nu, né? Outras versões da Bíblia falam que ele andava sem roupas. E quando a graça, o evangelho entrou na vida dele e expulsou toda aquela legião de demônios, ele foi encontrado vestido, alinhado. E isso é o que o evangelho faz na nossa vida. Ele muda tudo. Ele não faz uma mudança superficial que tem prazo de validade para se revelar. A mudança que o evangelho verdadeiro faz na nossa vida é o objetivo da modéstia, restaurar a imagem de Deus em cada um de nós. E eu termino com esse texto, que eu acho que deve ser a nossa oração diária, porque quando a gente conseguir que essa seja a motivação de todas as nossas atitudes, todas as nossas realizações, os nossos feitios, aí sim essa imagem de Cristo ela vai estar refletindo em nós. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Que façamos essa nossa oração e, com certeza, Cristo Ele vai nos atender. E nós possamos, cada um de nós, exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Vamos orar? Podem ficar em pé, por favor?
Querido Pai de amor, obrigada, Senhor, por todas as mensagens que nós recebemos aqui nessa manhã. A grande verdade é que nós precisamos, Pai, eu preciso de colírio, para que a gente veja a nossa real condição, para que a gente esteja disposto, Senhor, a querer saber qual a Tua vontade em cada detalhe da nossa vida, e que nós consideremos isso como um privilégio, mas não um sacrifício, porque nós chamamos tanto que isso ainda será pouco, Senhor. Quando nós olharmos para aquilo que Cristo, que era o mais exaltado, o mais belo, que veio a esse mundo, humilhou-se a si mesmo e se tornou como servo, Pai, para que depois o Senhor o exaltasse sobremaneira, como o nome sobre todo nome. Pai, nos ajude, por favor. Coloque, Senhor, essa imagem de Cristo em cada um de nós. Dá-nos o Teu caráter. E que buscar a Tua glória, Senhor, a Tua glória somente seja o nosso anseio diário, em todas as nossas atitudes. Nós pedimos que o Senhor continue aqui conosco, que a presença dos Teus anjos, do Teu Espírito Santo, esteja conduzindo toda essa programação. Em nome de Jesus, amém.